agora preste atenção! Pra você aprender mesmo com força, é careca de saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos entrar agora em ponte de Wheatstone. Como é que funciona isso? Para que serve? O objetivo da ponte é a determinação de uma resistência qualquer. Então, o que a gente faz? Você coloca uma fonte de força eletromotriz aqui, que é o E, né, que é volts. Então, eu tenho aqui uma fonte de 70 volts, tá? Aqui é a resistência interna do gerador, tá? Essa bateria, ou essa pilha, ou ligado num sistema de corrente contínua. E aí, tem corrente passando no circuito, certo? Beleza. Nós vamos alterar uma das resistências até que a corrente fique nula no galvanômetro. No momento que a corrente ficar nula, eu simplesmente faço o produto cruzado. Mas eu vou mostrar para vocês de onde vem esse produto cruzado. Então, falou em ponte de Wheatstone, encontraremos o resultado dessa conta pelo produto cruzado. Mas para isso, precisa ter corrente nula, então o potencial CD será, a diferença de potencial entre C e D será zero. Tá? Então eu vou regulando aqui esses três resistores, esse R2 é o que eu quero saber, e aí no final deu corrente zero, eu faço o produto cruzado, R2 vezes R1, R3 vezes R4. Mas vamos colocar aqui, antes de colocarmos algum valor, né, antes de colocarmos qualquer valor, eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar para vocês por que é o produto cruzado, né? Então o que a gente tem? Primeira coisa que você tem que entender é que a corrente no sentido convencional estaria vindo neste sentido. O sentido convencional, eu lembro vocês das aulas anteriores, que é o sentido que eu posso associar com a mecânica, né? Que vai do menor, ele ganha potencial aqui, então na verdade a corrente vem do maior potencial para o menor potencial. Então na mecânica ela passa do menos para o mais. Se você quiser memorizar somente, essa corrente na fonte ela vai passar aqui, do menos para o mais, como você está vendo aí. Então nós teremos aqui uma corrente, né, entrando neste nó, e aqui essa corrente é I, mesma corrente que veio aqui. A corrente vai ser dividida. Aqui eu vou colocar I', e aqui I, duas linhas. Então a corrente que vai passar aqui no resistor R1 e duas linhas. Como agora no galvanômetro a corrente é nula, então aqui nós temos o I igual a zero no galvanômetro, que seria para cá ou para lá, tanto faz. A corrente no galvanômetro é zero. Então o que eu tenho? Eu tenho que esse I duas linhas vai passar batido aqui, ó. Então aqui nós teremos I duas linhas e para cá o I', tá? Vindo para cá o I'. Muito bem. Como a corrente é zero no galvanômetro, eu sei que este potencial é igual a esse potencial. Então não tem diferença de potencial entre C e D, não existe a corrente, tá? Como é que eu organizo isso? Faz o seguinte, ó. A corrente convencional, ela vai do maior para o menor potencial, não é? A corrente convencional não está vindo aqui? Então, se ela vai do maior para o menor potencial, eu vou equacionar desse lado esquerdo e desse lado direito. Então, o que eu faço? A diferença de potencial aqui, porque aqui nós temos o potencial A, né? Tá? Esse fio não tem resistência, então aqui é o potencial A. E aí eu faço VA menos VC, VA menos VC, igual, ó, então, VA menos VC. É igual a VA menos VD. Então, é igual a VA menos VD, ok? Continuando neste equacionamento, nós sabemos que a diferença de potencial entre esses dois pontos é a resistência a 3 vezes o I', que é a DDP, a lei de Ohm, U igual a RI. Então eu escrevo R3 vezes o I'.
tá? E igual a VA menos VD, que é R1 vezes I duas linhas. Aí eu vou guardar esta equação, vou chamar de equação 1. Tá? E vamos agora para a parte da direita, para o hemisfério direito aqui. Desse lado direito, nós sabemos que o potencial vai do maior para o menor, quando a corrente está para cá. Então eu faço VC menos VB, lembrando que o B é esse potencial aqui. Ó, o B é o mesmo potencial aqui, né? Aqui é o potencial B, aqui também. Então eu faço VC menos VB é igual a VD menos VB, tá? Então eu escrevo VC menos VB é igual a VD menos VB. VD menos VB, ok? No lugar de VC menos VB, aqui, ó, eu vou escrever R2 vezes I'. R2 vezes o I'. No lugar de VD menos VB, eu vou escrever R4 vezes I duas linhas. E vou chamar esta equação de equação 2. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação aqui e vou dividir por esta daqui. Então nós vamos dividir uma equação pela outra. Repare que no momento que eu divido uma equação pela outra, eu terei R3 vezes o I' dividido por R2 vezes o I'. Ok? Aqui, R1 vezes I duas linhas, R1 vezes I duas linhas, dividido por R4 vezes I duas linhas. Simplificando aqui, como nós conhecemos, porque aqui é uma conta de vezes, então eu escolho quem eu quero dividir, o I' com I' eu cancelo, simplifico, quer dizer, vai dar 1, né? Eu não gosto de usar o termo cancelar, eu uso o termo simplificar, mas o vício lá do passado, quando eu era criancinha, às vezes a gente fala até hoje, né? Na hora que eu fizer o produto cruzado, eu vou passar o R4 multiplicando o R3, então nós temos R3 vezes o R4 igual a R1 vezes o R2 vai passar multiplicando, né? Então é isso, turma. Produto cruzado, conhecido como produto cruzado. Quando eu vou regulando aqui o resistor, vamos fazer um exercício envolvendo isso. Quando eu vou regulando um dos resistores, ou vários resistores, a hora que chega a corrente zero, eu conheço esses três resistores, vamos achar o R2, né? Então aqui a incógnita seria o R2. Tendo R3 e R4, então veja bem, ó, R3 vezes R4 é igual a R1 vezes R2. É por isso que chama-se produto cruzado. Tá certo? Vamos continuar. Turma, então, nessa aplicação, eu tenho uma alteração do R3, R1 e R4, até que eu encontre corrente zero no galvanômetro. Aí nós encontramos a corrente zero no galvanômetro. O que acontece? O nosso objetivo é achar o valor de R2, tá? Então vamos lá, R3 vezes R4. Então a partir do momento em que você encontrou corrente zero no galvanômetro, você aplica o produto cruzado. R1 vezes R2 ou R2 vezes R1, tanto faz. O objetivo desse cálculo é calcularmos, determinarmos o valor, o objetivo desse cálculo, repito, é determinarmos o valor de R2, tá? Então ele quer descobrir na prática qual é a resistência de um determinado aparelho, por exemplo, tá? O R3 vale 10 ohms, ó, aqui, ó. Então eu vou pôr aqui 10 ohms. O R4 tem 10 ohms também. O R1 eu já ajustei 5 ohms. Vamos achar o R2. Então,
o R2. Então, eu tenho aqui 100 dividido por 5. Então, nós encontramos um R2 de 20 ohms. Aí, eu determinei qual é a resistência do aparelho. Pode ser qualquer coisa, motor, o Inmetro vai fazer uma medição. Eles fazem isso, tá bom? Então, esse é o produto cruzado, ponte de Wheatstone. Turma, tem um sistema de medida de resistência. Essa é a incógnita, tá? O Rx é o que nós desejamos determinar. Tá? Vamos usar aqui um resistor R2, R4 e R3. Aqui o R2 vale 10 ohms. E nós temos aqui uma régua, tá? É um resistor em que eu vou alterando o comprimento. Aqui nós temos um fio enrolado, né? E você vai alterando esse cursor aqui, ele vai lendo, por exemplo, aqui é proporcional 15 centímetros e 5 centímetros a essas duas resistências. Então o R4 está associado a 15 centímetros e o R3 está associado a 5 centímetros. A gente foi movimentando esse cursor, esse contato aqui. No momento que chegou aqui, nesse ponto, a corrente ficou zerada no galvanômetro. Então a corrente no galvanômetro, este I deu igual a zero. Então o I no galvanômetro igual a zero. Agora eu faço o produto cruzado. Então ficaria Rx vezes R3 igual a R2 vezes R4. Então Rx, que é a resistência incógnita, a ser determinada, vezes o R3, é igual a R4 vezes R2, ou R2 vezes R4. Muito bem, tá? Mas a resistência, né, pela segunda lei de Ohm, nós sabemos que a resistência elétrica, ela depende do comprimento e da área da seção transversal do fio. Então, se eu fizer aqui, pegar esse pedaço e fizer uma lente de aumento, fizer um aumento, você vai ter um filamento, né? Esse filamento, ele tem uma área. Esta área da seção transversal e o comprimento, que é vem da segunda lei de Ohm, que é uma constante que relaciona o material de que é feita essa resistência, o comprimento, que eu vou chamar de L3, que é esse comprimento, esse é o L4 e esse é o L3, aqui é o L4 e aqui é o L3, e L3 dividido pela área da seção transversal. Aqui nós temos a mesma, vamos dizer assim, o mesmo material e a mesma área num comprimento qualquer. Então aqui no caso, comprimento 20, né? Então eu tenho um filamento com uma resistência, com uma permissividade elétrica, que é o ρ, que é essa constante. Então é o mesmo material, então tem a mesma constante e a mesma área da seção transversal, né? Aí eu faço R2 vezes R4. E o R4 também eu escrevo. É o mesmo material, então é a mesma constante. É o mesmo fio, então é a mesma área da seção transversal. E aqui é L4, que é o comprimento que eu fiz a leitura ali. Agora, claro que a área é a mesma, então eu simplifico aqui, né? Eu simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui, porque é o mesmo material, tanto para o R3 como para o R4. Aí nós temos, então, que a resistência a ser determinada, né, ficará R2 vezes o comprimento L4 e vou passar o comprimento L3 dividindo. Tá? Então, a resistência R2 eu já sei, vale 10 ohms. O comprimento, então eu vou até colocar a unidade aqui para você entender uma coisa.
O comprimento L4 é de 15 centímetros. 15 centímetros. E o comprimento L3 é de 5 centímetros. 5 centímetros. Como o Rx é a resistência medida em ohms, o que eu tenho aqui? Centímetro com centímetro eu simplifico, né? 15 dividido por 5 nós temos 3, e 3 vezes 10, 30. Então, essa resistência incógnita, nós descobrimos que o valor dela é de 30 ohms. Tá bom? Então, é isso. Para terminar essa parte da ponte, né? Ponte de fio é chamado isso. O nome disso é ponte de fio, tá? Que usa também o produto cruzado, certo? É isso aí.